Hoje gostaria de trazer também o livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12 ao 25. Amém? Seis, 12, a partir do 12 até o 25, até o 25. Que diz a palavra assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100%, 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali os estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes ao seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um rio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço ao nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas ele também discutiram por causa dele, e por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reabote, dizendo: agora o Senhor nos abriu o poço do espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não temas, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Palavra da nossa edificação e salvação. Assim como Isaque, teve suas dificuldades também, suas lutas na vida, Porque Deus abençoou Isaque e prosperou ele em terras que ainda não era a promessa do Senhor. E ele teve que buscar um outro local. E assim, no decorrer dessa história, se a gente parar um pouco para pensar, nós também, apesar das bênçãos do Senhor, Deus quer que nós mudemos também de local, muitas vezes. Porque a prosperidade muitas vezes gera muitas invejas nas pessoas, O ser humano, isso é do ser humano. Em vez de lutar e combater isso, Isaque preferiu se afastar, mudar, tentar um novo lugar. Eu digo, meus irmãos, que muitas vezes nós precisamos fazer isso. Enfrentar muitas vezes fere,
as nossas brigas, geram contendas, como o irmão falou, muitas vezes essas contendas, elas geram uma desorganização, como bem o irmão falou hoje. E é uma verdade, né? Infelizmente, muitas das nossas atitudes, muitas das nossas palavras, ela, por mais branda, né, que seja, ela pode gerar contendas, ou pelo menos um sentimento ruim em outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós também recebemos essa mensagem, né, com o coração amargurado, muitas vezes, né, desconfiado, e isso dá uma má interpretação. Isso pode gerar muitas contendas, né? Pode gerar uma desarrumação, vamos dizer assim, como o irmão colocou. Estou usando as tuas palavras, viu, irmão? Né? Mas aquilo que o irmão falou, né? Deus, através de Jesus, arruma a casa. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos colocamos diante do Senhor, né? Nós prostramos diante dele para pedir a ajuda a ele. E todos os pedidos, né, diante do Senhor, elas são atendidas. Como o irmão falou, conforme a vontade do Senhor, não a nossa vontade, né? A gente torce para ser da nossa vontade, mas Deus, na sua sutileza, na sua bondade, sempre coloca de uma forma que a gente perceba que existe uma mão do Senhor ali, naquela bênção que a gente está recebendo, né? Então, nessa questão aqui que eu queria trazer hoje, que muitas vezes as dificuldades da vida nos faz meditar um pouco e faz com que nós mudemos, seja de local, seja de pensamento, seja de atitude. É isso que eu quero trazer, né? Às vezes a gente acha que nós podemos enfrentar isso usando a nossa força. Bem, o irmão colocou, não. Tudo está no controle do Senhor na nossa vida. Nós temos uma pequena parte que é o controle. Nós não temos nenhum controle do nosso corpo, imagine, né? Quem diria das nossas próprias ações, não é verdade? Mas nesse contexto, meus irmãos, Deus nos mostra que Ele coloca, Ele tira, Ele faz o que é melhor para nós. Assim foi feito com Isaac, né? Os filisteus taparam todos os poços que o pai, né, tinha aberto para produzir, né, pelo menos para matar a sede. Eles estavam no deserto, num lugar muito seco, árido. Imagina nós sem água, como é que seria? Ia ter uma guerra para quem tem um litro de água, não é verdade, né? Então, essa necessidade humana, vamos dizer assim, ela requer certas providências, e essas providências ela tem que vir do alto. Você lembra daquela passagem que o povo estava reclamando que não tinha água, e que Deus falou para Moisés: bate na pedra, o seu cajado numa pedra, e ele assim fez, e a água jogou da pedra, não foi? Ele falou para falar com a pedra, mas ele bateu com a pedra. Bateu. Deus providencia, né, tudo que é necessário na nossa vida. Isso é fato, isso é fato. E as bênçãos do Senhor, meus irmãos, ela vem de acordo com aquilo que Deus tem de melhor para nós. Não é muitas vezes da nossa vontade, né? Muitas vezes coincide, claro, né? As coisas mais necessárias da nossa vida, Deus provê, né? Mas nós temos que ter esse entendimento. E quando mal imaginamos, Deus prepara um local muito maior, muito melhor para nós, né? Às vezes a gente tem um sonho de realizar, mas Deus te dá muito mais, né? Quem de nós ainda não experimentamos isso?
E a gente fala assim, ali teve a mão do Senhor na nossa vida. Ali Deus foi adiante e já transformou isso para nós. Né? Então, eu já tive algumas experiências nesse sentido. Né? Porque a gente fica tão obcecado com certas vontades e acha que a nossa força é suficiente. E Deus abre outra porta para você e fala assim, não, meu filho, é por aqui que é melhor. E ali você fala assim, olha só, Deus está agindo exatamente naquele ponto que muitas vezes a gente não conseguiu nem enxergar. Nem sequer enxergar. Né? A questão aqui, meus irmãos, de Isaac, quanto ao poço, apesar dele sempre cavar o poço e as pessoas falar que aquilo não era dele, não pertencia a ele, ele não desistiu, não é verdade? Ele sempre cavou outro poço até chegar ao ponto de ninguém reclamar. E na nossa vida também, muitas vezes acontece dessa forma, desse jeito. Muitas vezes a gente fica aí batendo prego em lugar que não é nosso, né? Aí vem as dificuldades, as contendas, muitas vezes muitas ofensas, não é? Porque todo mundo quer ser dono daquilo que acha que pertence a ele, não é verdade? E aí que está a questão. A gente jamais pode desistir daquele objetivo da nossa vida. Seja em outro lugar, seja mudando, seja em espaços maiores, como Rehoboth significa um espaço maior, mais amplo, isso em hebraico. Né? Ele abriu um espaço maior para que todo o povo, né, de Isaac pudesse habitar aquele local e com água abundante. Né? Na nossa vida, meus irmãos, nós temos que estar sempre lutando, mas também jamais desistindo. E com a vida em Jesus também não é diferente disso. Neste mundo haverá aflições e preocupações. Né? A palavra diz. Mas ele afirma como promessa que ele está conosco. Não é? Lá no 2 Coríntios 12, 9, ele diz assim, a tua fé. Como é que é? Só um minutinho. Passei hoje para vocês. Dê para mim, Zamita. 2 Coríntios 12, 9. Está lá no WhatsApp. Pode ser também. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, Tá. 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Glória a Deus. Né? Então, minha graça basta, assim diz Cristo para nós. Né? A graça é dada de graça, muitas vezes sem o nosso merecimento. Tá? Se a gente tem isso como uma promessa de Jesus na nossa vida, nós temos que aceitar todas as diferenças e dificuldades que temos. Mas não podemos desistir de seguir as bondades de Jesus na nossa vida. É isso que ele está querendo dizer. Lugares podem ser diferentes. Pode te levar para outros lugares. Mas a fé em Cristo, isso jamais pode ser abalado. E nós temos que seguir isso, esse pensamento. Né? Somente Ele, diz na palavra, somente Ele pode nos levar a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade.
é a vida. Partindo disso e conhecendo isso, não podemos jamais desistir de caminhar em Cristo. Outra coisa que ele nos fala é que nós temos que amar o próximo, dar essa doação de amor ao próximo. Ah, mas se o próximo me ofendeu, ame mesmo assim. Assim diz a palavra, ame seu inimigo, né? Muitas vezes o inimigo pode estar dentro de casa mesmo. Inimigos entre aspas, né? Eu acho essa palavra inimigo muito forte, né? Porque ninguém é ruim. Ela pode estar ruim, mas ninguém é ruim. Porque todos nós somos criaturas de Deus. A situação, muitas vezes, que fez com que a pessoa agisse assim ou assado. As dificuldades podem ter levado a pensamentos ruins, a ações ruins, né? Meu irmão mesmo que trabalha nessa área penal, com certeza já encarou várias, né, situações de pessoas perversas, mas será que essas pessoas são realmente tão perversas assim? Ou a situação fez chegar a esse extremo, né? Acho que vale uma reflexão. E as nossas atitudes também. Muitas vezes nós professamos algumas palavras ríspidas, grosseiras, mas são situações que foram geradas que chegou a esse momento. Às vezes a gente não está bem naquele momento. E aí, fala de boca para fora. E aí, ofendeu alguém, aí criou uma crise, né? E situações que não são agradáveis. Mas no fundo, meus irmãos, nós somos pessoas do bem. Nós temos que aprender a nos arrepender, aprender a pedir perdão, porque Deus quer isso de nós. E temos que estar sempre lembrando, opa, peraí, falhei. Se falhou, percebeu, se arrependa, peça perdão. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Porque guardar mágoa, guardar ódio dentro do coração, aquilo não é de Deus, né? A gente tem que aprender a se livrar disso o mais rápido possível, né? E trabalhar isso dentro de nós. Todos nós temos isso. Não sou eu, nem um sacerdote. Todos têm um sentimento porque são humanos, né? E os humanos falham. Então não se envergonhe pelas falhas, e sim aprenda a se perdoar, aprenda a se arrepender. É essa palavra que eu deixo, né? Porque tem muitas coisas que Deus tem como promessa a cada um de nós. Nós não podemos jogar na sorte o momento que Deus vai me abençoar ou não. Nós temos que trilhar esse caminho de retidão na nossa vida, através da palavra, né? E prestar muita atenção em nós mesmos, primeiramente, que, como diz no início, né? Grande Jerusalém Celestial tem que ser construída dentro do nosso coração. É ali que começa realmente a transformação, né? Tudo aquilo que nós guardamos no nosso coração, é ali que está o tesouro, assim diz na palavra, não é verdade? Então, nós temos que guardar esse tesouro com muito zelo, muito amor. Porque é dali que frutifica tudo que é bom na nossa vida. Se a gente não consegue guardar isso dentro do nosso coração, a gente não consegue multiplicar isso como uma bênção. Porque Cristo nos usa para multiplicar as bênçãos. Ou vocês acham que não? É só receber? Não. A grande obra do Senhor está nas nossas mãos para poder multiplicar e partilhar isso com aqueles que ainda não conheceram Jesus. Se a gente não tem esse propósito dentro de nós,
provavelmente nós não encontramos o verdadeiro caminho de Cristo na nossa vida. Não encontramos. Porque o amor de Cristo não é para ser guardado, é para ser partilhado. Você fala em partilha, é multiplicação. Né? Então guardemos então o amor, todos os ensinamentos aqui dados através da palavra do Senhor em nossos corações. E não duvidem, alimentem, reguem isso dentro de si, porque é isso que vai fazer produzir bons frutos na vida individual de cada um de nós aqui. Sem isso, de nada vale toda essa leitura, de todo esse tempo parado aqui na frente ouvindo a palavra do Senhor. Nós temos que movimentar isso dentro de nós mesmos. E é isso que faz fortalecer, é isso que vem brotar em nós o verdadeiro amor cristão.